sou o professor Luciano Ferreira do canal Matemática na Área e do Reforço Escolar UNEXA. E galera, a aula de hoje é a nossa primeira aula de uma nova playlist ou um novo módulo chamado de Estatística. E antes de começar essa aula, peço a vocês que, como é de praxe, deem like no vídeo, curtam, se inscrevam, ativem o sininho, deixem aí nos comentários, críticas que vocês quiserem fazer sobre essa aula para melhorar ou então para elogiar. Beleza, galera? Bom, então vamos lá, vamos para a aula de hoje e gostaria de agradecer também quem já se inscreveu, quem está vendo os vídeos, quem deu um likezinho ali, tá aí de forma pequena, mas está crescendo de grão em grão, a gente chega lá, beleza? Então vamos lá para a aula de hoje sobre estatística, conceitos iniciais. Então, estatística descritiva tem por objetivo descrever fatos relacionados a determinado grupo ou população, beleza? E esse é um conjunto de técnicas destinadas à síntese de dados numéricos. Então, a estatística descritiva, ela se preocupa em coletar, tá aqui, ó, coletar, organizar e descrever dados de uma pesquisa. Então, é uma ciência voltada para pesquisa, que utiliza ferramentas matemáticas na forma com que ela coleta, com que ela organiza, com que ela descreve esses dados, beleza? Então, aí depois da descritiva, depois que esses dados são coletados, organizados, descritos, então vem a estatística inferencial. É essa estatística aqui que trabalha, ó, tá aqui entre parênteses essa palavrinha, probabilidade, que trabalha com cálculo de probabilidades. Então, essa estatística está interessada em utilizar as informações para chegar a conclusões sobre um grupo maior. Então, feita a estatística descritiva, coletado, organizado, descrito os dados de uma pesquisa, aí a inferencial vem e pega esses dados e aí, com base em cálculos de probabilidade, ela chega a conclusões sobre um grupo maior, beleza? Então, normalmente aqui trabalha, com amostra, porque a estatística ela se subdivide em pesquisas que podem estudar todos os indivíduos de uma população, ou então que pode pegar um subconjunto de uma população, esse subconjunto é chamado de amostra, e aí trabalhar com dados estatísticos. Então, a inferencial vem e faz depois, utilizando o cálculo de probabilidades, ela vai tirar conclusões. Ela pega as informações da estatística descritiva e tira conclusões sobre um grupo maior, inclusive fazendo previsões sobre fenômenos que podem acontecer ou se repetir no futuro, beleza? Então, vamos girar aqui a câmera, tá aqui, ó. Vamos agora para cá. Então, a estatística inferencial, beleza? Ela está focada na análise e interpretação dos dados, beleza? Novamente repetindo, se utilizando de cálculos de probabilidades. A descritiva vai ter muitos cálculos também, só que vai utilizar cálculo de frequências, de distribuição de frequências, cálculos de medida de tendência central e cálculos de variação, beleza? Ou de dispersão de um conjunto de dados. Bom, então, aí vem a nossa primeira questãozinha aqui. Julgue o item seguinte. A estatística descritiva permite testar hipóteses a respeito da população de interesse. E aí, esse item é verdadeiro ou é falso? Bom, ele está se referindo à estatística descritiva. E a estatística descritiva, ela testa hipóteses, gente. Ela vai testar hipóteses a respeito da população de interesse? Não, esse não é o papel da estatística descritiva. Quem testa hipóteses é a estatística inferencial, beleza? Então, a estatística descritiva, o que é que ela faz? Se tirar aqui a palavra descritiva e trocar por inferencial, o item passaria a estar correto. A estatística descritiva, ela se preocupa em técnicas que consistem em coletar, organizar
e descrever dados de uma pesquisa, beleza? Ela não vai trabalhar com teste de hipóteses, tudo bem? Bom, então este item ele é errado. Ele é estilo CESP, onde a gente tem que julgar se o item, se uma determinada afirmativa é certa ou errada. Então, população. O que é a população? A população é um conjunto universo de todos os elementos com uma característica comum. Objeto de estudo, beleza? A população é o objeto de estudo de uma determinada pesquisa, beleza? E esse objeto de estudo vai depender do tema que está sendo pesquisado. Por exemplo, intenção de votos em uma determinada eleição, número de alunos ou quer se pesquisar dados sobre como anda a educação de um país. Aí de repente essa pesquisa pode pesquisar as escolas e dentro das escolas vai pesquisar professores, vai pesquisar alunos, vai pesquisar o corpo de funcionários também da escola, beleza? Então a população depende do tema que está sendo pesquisado, beleza? Pode ser também de cunho não social, né? Envolvendo os seres humanos, mas pode ser também de cunho inorgânico, vamos dizer assim. Ela quer pesquisar, por exemplo, o tipo de solo de uma determinada região, beleza? O tipo de solo de uma determinada região, ou seja, um objeto de estudo pode ser coisas, pode ser objetos, pode ser seres inanimados, ou então outros seres animados sem ser os seres humanos, como a população de animais de criação de uma determinada região, beleza? O que em determinada região mais qual tipo de animal que mais é criado, né? De repente para alimentação, ou pode ser também animais de estimação que a determinada população costuma criar. Então, objeto tema de uma pesquisa pode ser os mais variados tipos, e aí a população ela se refere ao tipo de pesquisa. E então ela vai ser o objeto de estudo da pesquisa, a população. Bom, e o que são os parâmetros? Parâmetro, medida numérica que descreve uma característica da população. Então, se o enunciado de uma questão estivesse falando sobre parâmetro, então ele está se referindo a uma população. E normalmente, quando a gente estuda todos os indivíduos de uma população, a gente costuma coletar esses dados através de um tipo de pesquisa chamada censo, beleza? Que é o que vai ocorrer, estamos no ano de 2021, é o que vai ocorrer, quer dizer, que está tentando fazer por causa da pandemia até agora, né? Tentou ser o ano passado e está previsto para esse ano, mas ainda está incerto se o censo vai acontecer esse ano. Bom, então, amostra. O que é a amostra? É qualquer... Eu botei um S ao invés de um R. É qualquer subconjunto não vazio de uma população. Uma estatística ou estimador é uma medida numérica que descreve uma característica de uma amostra. Então, se a pesquisa, ela pode envolver a população inteira, você pode estudar todos os indivíduos de uma população. Mas se você estuda apenas uma parte, um subconjunto desses indivíduos, aqui está a palavrinha mágica, subconjunto não vazio de uma população, então você está tomando uma amostra dessa população, beleza? Onde você depois vai estudar, diversos estimadores dessa população. Aqui ele fala que uma estatística ou estimador é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra, beleza? Que depois vai ser levado para o estudo da população. Bom, então, se estivermos falando de parâmetro, estamos falando de população.
E se estivermos falando de estimadores, estamos falando de dados coletados em uma amostra, beleza? Ou seja, não se pesquisou todo mundo, se pesquisou só uma parte dos indivíduos de uma certa população. Bom, aí as letrinhas para determinados cálculos mudam de um para o outro. Quando a gente está calculando parâmetros que se refere à população inteira, então, ó, média aritmética é representada pela letra grega Mi. E normalmente parâmetros, estudo de população, envolve letras gregas. Mi representa a média aritmética e sigma, essa letra aqui é chamada de sigma, representa desvio padrão. Bom, estimadores, letras do nosso alfabeto, beleza? X com uma barra em cima vai ser a média aritmética quando a gente está trabalhando com amostra, ou seja, estatística. E desvio padrão, letra S, desvio padrão. Bom, então vamos lá. Agora, censo, o conceito de censo é uma avaliação direta de um parâmetro através dos dados obtidos de todos os componentes de uma população. Então, o censo é uma forma de coleta de dados aplicados em uma pesquisa que pesquisa todos os indivíduos de uma população, que ela toma, né, os dados, as características de todos os indivíduos da população. Então, aí você tem uma técnica de coleta de dados que é chamada de censo. Ele tem características de ser caro, por quê? Porque ele vai pesquisar toda a população. Ele vai ser mais lento que a estimação, beleza? Ele vai ser mais lento, só que ele é mais confiável. Por quê? Porque ele pesquisou todo mundo. E é mais caro e mais lento também pelo mesmo motivo. Pesquisou todos os indivíduos de uma população referente a uma pesquisa. Beleza? Bom, aí agora vamos para cá. Então, ó, estimação é uma avaliação indireta de um parâmetro com base em um estimador por meio de uma amostra. A estimação ela é mais barata, é mais rápida, só que ela é menos confiável. Menos confiável significa que não é que vai jogar fora a pesquisa. Ela vai ter uma margem de erro um pouco maior do que se você aplicar o censo, né? Se você coletar dados da população inteira, se você pesquisar dados da população inteira, vai ser mais confiável o seu trabalho, né? A pesquisa. Agora, quando você trabalha com amostra, então você vai ter estimadores. E como a amostra pega um subconjunto menor, então vai existir uma margem de erro maior que quando se trabalha numa pesquisa em que você coleta os dados através de um censo de todos os indivíduos de uma população. Beleza? Então, tá aí. Características da estimação: é mais barata, é mais rápido. Por quê? Porque pega apenas uma parte dos indivíduos. Só que ela é menos confiável. Bom, dados estatísticos. Então você, numa pesquisa, quando você começa a coletar os dados dos indivíduos de forma obtidos diretamente da observação e não estão numericamente organizados. Então, digamos que você tem um grupo de crianças numa escola e aí você de repente quer coletar os dados, né, como altura, peso, idade dessas crianças, né, para algum tipo de pesquisa. Então, a partir do momento que você vai fazendo alguns desses dados que eu falei como idade, né, você vai perguntar diretamente, e os outros você pode medir. Tem ali uma balança que mede altura e balança normalmente mede massa, mas uma vez eu subi em uma que tinha uma hastezinha que media a nossa altura. Então ali você está coletando os dados, tirando as próprias medidas, né, do aluno, das pessoas. Bom, então, na medida que você vai anotando ali, você está anotando ali de forma desorganizada, né? Cada um vai ter uma altura, cada um vai ter uma quantidade de massa e vai ter uma idade também. Então você está anotando ali os dados brutos. A partir do momento que você organiza esses dados de forma crescente ou decrescente, então você tem um rol. Os dados brutos estão numericamente organizados de forma crescente ou decrescente, beleza? Então você tem
um rol. Então tá aí a diferença de dados brutos para rol. Os dados brutos é quando você está coletando ali a observação direta. E o rol, você pegou esses dados brutos e organizou de forma crescente ou de forma decrescente. Pronto, deixei só um espaço aí para vocês lerem. Bom, e aí agora a gente vai para uma nova característica a ser estudado, um novo conceito. Cadê? Não, pera aí, mais para cá. Tá aqui, ó, variáveis. Então, isso que eu falei na estante, idade, peso, altura, de repente também você pode pegar cor dos olhos, graus de instrução dos alunos, e aí você tem diversos tipos de variáveis. Algumas dessas variáveis vão ser quantitativas e outras vão ser qualitativas, beleza? Então, variáveis, conceito, ó, podem ser quantitativas ou qualitativas. Então, as quantitativas são aquelas, observe aqui entre parênteses que eu botei, que representam medidas ou contagem. Então, quantitativas normalmente vão representar medidas ou contagem. O que seria contagem? Quantidade de alunos de um determinado colégio e a quantidade de alunos que existem nas salas, né, nas turmas desse colégio. Não existe meio aluno, né? Então você está trabalhando com contagem aqui, ó. E aí essa quantitativa vai ser discreta. Discreta é a variável que representa a contagem que assume valores inteiros, beleza? Só podem assumir valores inteiros, são as variáveis quantitativas discretas. Número de alunos por turma, número de alunos por colégio, número de aparelhos que esse colégio tem, aparelhos televisores, aparelhos projetores, beleza? Então, é um tipo de variável, a variável quantitativa discreta, que você só trabalha com números inteiros. Bom, e a variável quantitativa contínua, como é que ela é? Ela vai ser o contrário da discreta, né? Aliás, ela não vai ser o contrário, ela tem um quê a mais além da discreta. Assume quaisquer valores inteiro ou não, beleza? Então, a variável quantitativa contínua, ela vai assumir valor inteiro ou não. O que seria um tipo de variável quantitativa contínua? Tipo, a altura dos alunos, beleza? A altura dos alunos é uma variável quantitativa contínua. A massa também, né? Um aluno pode ter um valor inteiro de massa, tipo 60 quilos fechado ali, beleza? 50 quilos, 45 quilos, beleza? Fechados, mas também podem ter 45 quilos e 352 gramas, beleza? Então, você vai obter valores numéricos que podem ser não inteiros, beleza? Então, aí você vai ter uma variável quantitativa contínua. Outro tipo, o valor das mensalidades, né? De alunos pelas escolas de uma cidade, né? Dependendo da escola, o valor da mensalidade que a escola cobra é diferente da outra. E podem ser tanto valores inteiros, uma mensalidade que custa R$750 é um valor inteiro. Mas pode ter a mensalidade que vai custar R$750,72, beleza? Então aí você também vai ser variável quantitativa contínua. Bom, e as qualitativas? Aí eu botei aqui embaixo entre parênteses, ó. São utilizadas para atributos, qualidades, características, beleza? Tipo, cor dos olhos. Você está fazendo uma pesquisa na escola e você quer saber a quantidade de alunos que tem cor de olhos azuis, cor de olhos verdes, castanhos, pretos. Cor de cabelo também, castanho, loiro, preto, beleza? Isso aí, ruivos, beleza? Isso aí. Agora, então elas podem ser ordem nominal, as qualitativas podem ser nominal, alguns atributos, qualidades, características são nominais, ou seja, tem características não numérica e não pode ser ordenada. Então as variáveis qualitativas nominal não tem característica numérica e também não podem ser ordenados, beleza? Tipo cor dos olhos.
Não existe o olho que é mais importante do que a cor do outro olho, cor de cabelo, raça, etnia, religião, né? São tipos de variáveis aí qualitativas. Não tem grau de ordem, nem crescente nem decrescente, beleza? Simplesmente a pessoa tem aquela característica e não existe nenhum grau de ordem. Agora, as variáveis qualitativas ordinais já vai existir como grau de escolaridade, beleza? Grau de escolaridade é uma variável qualitativa ordinal. Ou então, classe social, classe média, classe baixa, média e alta, beleza? Classes sociais, grau de escolaridade, que mais? Que indica ordem. Eu não consigo lembrar aqui, mas se indica ordem, você está diante de uma variável qualitativa ordinal. Beleza? Bom, e aí vamos para nossa questãozinha aqui do lado. Bom, então, questão. Considere as seguintes variáveis. Primeiro, tamanho de um objeto pequeno. Aí botou tamanho de um objeto entre parênteses, pequeno, médio e grande. Depois, volume de água em um rio. 3. Número de clientes numa fila. 4. Número da sessão de votação. 5. Comprimento de um inseto. 6. Classe social. Beleza? E aí ele vai vir aqui. Ó. Primeiro ele mandou, considere as seguintes variáveis. Lemos todas. Então, com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de uma pesquisa, é correto afirmar. Então, com relação a esses dados aqui, de uma pesquisa qualquer, é correto afirmar. Letra A, as variáveis 1, 4 e 6 são qualitativas? Letra B, as variáveis 3 e 5 são quantitativas contínuas? Letra C, as variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas? Letra D, a variável 4 é qualitativa ordinal. Vou pegar um piloto aqui para a gente trabalhar isso aí. Então vamos lá. Vamos colocar aqui do lado o tipo de variável que a gente tem. Se é quantitativa, qualitativa e aí se é discreta, se é contínua, se é nominal ou se é ordinal. Beleza? Então vamos lá. Considere as seguintes variáveis. Tamanho de um objeto. Aí ó, isso aqui é importante, esse parênteses que ele bota. Ó. Pequeno, médio ou grande. Ou seja, não é tamanho de objeto que você está medindo com instrumento de medida, uma fita métrica, uma régua. É tamanho de objeto em que no visualmente você vai dizer que se ele é pequeno, médio ou grande. Então, a partir desse momento que isso aqui seria um atributo, né? Pequeno, médio ou grande. Beleza? Então, isso aqui deixa de ser quantitativa e passa a ser qualitativa. Por quê? Porque não está sendo feito com instrumento de medida. Então, muito importante essa observação quando ele bota entre parênteses pequeno, médio ou grande. Para você dizer se é pequeno, médio ou grande, então vai ficar uma avaliação subjetiva do que você está vendo e caracterizando como pequeno, como médio, como grande. Beleza? Então, como é mais subjetivo, então aqui vai ser qualitativa, uma variável que vou chamar de QL qualitativa, beleza? E quantitativa QT. Então, QL qualitativa. E nesse caso aqui, existe uma ordem, é possível estabelecer uma ordem sim, pequeno, médio e grande, uma ordem crescente ou decrescente, beleza? Então, ela é ordinal, né? É qualitativa e é ordinal, OR, beleza? Ordinal. Agora, aqui, volume de água em um rio. Aqui vai ser qualitativa ou quantitativa? Se ele está falando em volume, significa que a gente vai usar alguma técnica aí para calcular o volume de água desse rio. Se bem que, como é um rio, a água está se movimentando, né? Se fosse um lago, aí sim a gente calcula o volume de água, né? Pode ter uma técnica de cálculo aí para saber mais ou menos quanto é o volume de água de um lago. De um rio, a água está passando o tempo todo, então de repente eu acho que ele tem o volume de água passando por um período ali de 1 hora, qual o volume de água que passa por esse rio. Pode ser que exista uma técnica de cálculo para isso. Bom, então, mas de qualquer forma, ó, como é possível calcular, como é possível contar, né, medir, então
a gente tem aqui uma variável quantitativa chamada de QT. Quantitativa. Ao medir o volume desse rio, ele vai dar sempre valores discretos? Ele vai dar sempre valores inteiros? Não, né? Essa medida aqui vai oferecer valores que podem ser inteiros ou podem ser contínuos, não inteiros. Beleza? Então, aqui vai ser contínua. Vou botar só a letra C. Então, quantitativa, contínua. Agora, número de clientes numa fila. Também, né, vai ser, a gente pode contar, representa contagem, representa medida, né? Medida, mais contagem do que medida. Então, aqui vai ser quantitativa, QT. E, nesse caso aqui, vai ser contínua ou vai ser discreta? Bom, como não existe meio cliente, né? Não vai existir meio cliente, beleza? Uma vez um aluno chegou para mim e disse: e se a pessoa perdeu um braço, professor? Bom, então a gente não está atribuindo aí todos os órgãos da pessoa, a gente está atribuindo a personalidade, né? A capacidade da pessoa, de você falar com aquela pessoa, de você conseguir manter uma inter-relação. Então não é uma pessoa que foi amputada, é meia pessoa, beleza? Ou sei lá, 4/5 de uma pessoa, beleza? Então a gente considera o ser, né? O ser ali com alma, com personalidade, beleza? Então, número de clientes numa fila é discreto. Número da sessão de votação. Número da sessão de votação. Bom, em provas, determinadas provas de concurso, né? E normalmente cai assim questão se referindo a códigos. Tudo que representar código vai ser qualitativa, porque o código é como se fosse o nome de uma pessoa ou de um produto, né? Em supermercados usa-se códigos, porque lá no sistema de informação esse código seria o numérico, ele é o nome do produto que vai ter um preço associado a ele. Então, códigos, na realidade, são nomes representados na forma de números. Todo mundo tem número de identidade. Existe, aqui no caso, a seção de votação, ele é um código. Todo número que representa código tem representação numérica, né? Tem representação numérica, mas códigos normalmente é como se fosse o nome de uma pessoa na forma numérica, como o número de identidade, CPF, código de seção de votação, código de um produto lá nas prateleiras de um supermercado. Então é como se fosse o nome daquele objeto, ou o nome de uma pessoa, como nas identidades do CPF, de forma numérica. Seção de votação também tem um número. É uma forma numérica só para você encontrar, só para você conseguir identificar esse local, beleza? Então vai ser uma variável qualitativa, vai ser um atributo esse número, beleza? E não, eu achava antigamente que tinha ordem, mas depois eu comecei a observar que em relação à sessão de votação, que eu tenho um número, quando eu vou no colégio um ano, a minha sala está num lugar, no outro ano a minha sala já está em outro lugar, e os números meio que embaralhados ali, e aí eu percebi que é só um nome, um número para você identificar, chegar na sua sala, beleza? Mas não existe ordem. Então é uma variável qualitativa nominal, tudo bem? Agora 5, comprimento de um inseto. Então, comprimento de um inseto, veja que aqui nessa ele não botou do lado entre parênteses pequeno, médio ou grande, para você dizer se o inseto é pequeno, médio ou grande. Então, se ele não botou, então significa que é para você pegar esse inseto e medir com um instrumento de medida, que pode ser uma régua, pode ser você medir em centímetros, pode ser outro instrumento, não sei se vocês já ouviram falar em paquímetro, que nele é possível medir em milímetros, né? Existem vários dispositivos nesse instrumento que você consegue medir profundidade, comprimento, largura. Então, comprimento do inseto, ele não botou aqui pequeno, médio e grande, então significa que vai ser utilizado um instrumento de medida. Então aqui vai ser quantitativa, né? A gente vai medir o inseto. Quantitativa. Se vai ser, agora vai ser os insetos, ao ser medidos, eles vão apresentar sempre números inteiros? Nem sempre, né? Se você medir em centímetros, às vezes alguns insetos vão medir menos de 1 centímetro,
outros insetos vão medir exatamente centímetros exatos, e outros insetos um pouco acima de 1 centímetro, mas vai estar, por exemplo, um inseto que tem 3 centímetros e inteiros, 3 centímetros inteiros, mas passa um pouquinho do terceiro centímetro. Então ele vai estar entre 3 e 4 centímetros, e aí vai ser contínua, né? Contínua. Essa daqui é contínua, porque essas medidas vão ser representadas sempre em números inteiros. Independente da unidade de medida que você estiver medindo, você vai encontrar insetos entre uma unidade de medida e outra unidade de medida. Então você vai ter uma variável quantitativa contínua. Classe social. Classe social, baixa, média, alta. Às vezes existem aí outras subclassificações, né? A média alta, média baixa, já ouvi essas classificações. Então, classe social, aqui não é contagem, né? Não é medida, é ordinal. É representado por atributos que a gente consegue ordenar. Classe alta, classe média, classe baixa, beleza? Então, é atributos que a gente consegue ordenar. Então, é qualitativa. Qualitativa, e nesse caso é qualitativa ordinal ou nominal. Se a gente consegue ordenar, é ordinal, beleza? Pronto, então classificamos todas. Então vou botar o R aqui também. Então, a primeira, qualitativa ordinal. A segunda, quantitativa contínua. Terceira, quantitativa discreta. Quarta, qualitativa nominal. Quinta, quantitativa contínua. E sexta, qualitativa ordinal. Vamos lá. Com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de uma pesquisa, é correto afirmar. Letra A, as variáveis 1, 4, está aqui, ó, 4, 1 aqui, 4 aqui, e 6, essa aqui é a última, e 6, as que eu circulei aí, são qualitativas. Então aqui, ó, QL, qualitativa ordinal, qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Correto. Correto. A letra A já é o nosso gabarito. Tudo bem? Agora a letra B, as variáveis 3 e 5. 3 e 5, ele está dizendo que são quantitativas contínuas. 3 está aqui, ó, quantitativa discreta. Então já está errado. Beleza? A 5 é quantitativa contínua. Letra C. As variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas. 2 está aqui, já é contínua. E ele fala aqui que são quantitativas discretas. Então já está errado. A 2 é quantitativa contínua. Beleza? Então, errado também a letra C. E letra D, a variável 4, essa daqui, é qualitativa ordinal. Ela é qualitativa, mas não é ordinal. Ela é nominal. Então, lembrem-se disso. Números que são utilizados como códigos, ele é como se fosse o nome daquela pessoa ou objeto, só que representado de forma numérica. Então, nome de pessoa de forma numérica seria número de identidade, número de CPF, como exemplos. Beleza? Os números utilizados em documentos. E números que são códigos que representam objetos, e toda empresa que vende produtos, ela representa, né, os seus produtos por um código numérico, que é simplesmente para lá no sistema de computação, você digitar esse código e achar aí as características do produto, né, a descrição do produto e também descrição como o preço do produto, beleza? Então é isso aí, galera. A aula de hoje, conceitos, não teve cálculos, beleza? Foi só os conceitos iniciais de estatística. Termina aqui. Então, se essa aula foi útil para você, peço a você que compartilhe esse vídeo, divulgue aí com os seus colegas de escola. Além disso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like no vídeo. E é isso aí. Até a próxima aula, que será quinta-feira. Eu vou gravar na quinta, não sei se vou postar na quinta. Beleza? Que vai ser sobre distribuição de frequências. Tudo bem? Só que vai ser de frequências em relação a valores, a variáveis quantitativas discretas. Distribuição de frequência só existe em relação a variáveis
quantitativas, beleza? E depois vai ter outra aula que vai ser para variáveis quantitativas contínuas, que é a distribuição de frequências em classes, beleza? Então é isso aí, vamos para cima, até a próxima aula.